Oi, já ouviu falar de modal verbs? Já? Já sabe direitinho como é que usa o modal verbs? Então eu vou te mostrar, tá? E algumas características bem bacanas para você não esquecer mais como é que a gente usa os modal verbs. Primeiro, eu vou te lembrar uma coisa. A gente tem, no idioma inglês, a gente tem alguns verbos auxiliares, né? O que, que são esses verbos auxiliares? São verbos que são necessários para compor uma frase. Para compor uma frase negativa, para compor uma frase interrogativa, que, assim, alguns verbos, eles não têm movimentação. Na verdade, só um que tem, né? Todos os outros, eles precisam de um verbo para pegar na mãozinha deles e sair levando. Então, existe aquele verbo auxiliar que é do presente, existe aquele verbo auxiliar que é do passado. E aí, para de falar e mostra logo o que está falando aí. Quando eu digo assim, speak I don't speak Chinese. I don't speak Chinese. Eu não falo chinês. O que que cada uma dessas coisas significa na minha tradução? Eu. Do, na dica. Not, não. Então, o do, ele está aqui só para apoiar o not, tá? Então, esse do mais o not significa não. Speak, falar. Então, eu não falo chinês. Então, eu tenho o meu verbo auxiliar, que ele está aqui, mas ele não tem significado nenhum. Mas ele não pode ficar fora, tá? A minha estrutura precisa desse verbo auxiliar, então ele precisa estar aí. Outro exemplo. Do you cook? Você cozinha? Se eu for traduzir isso, eu vou traduzir o quê? Você cozinha. O que significa o do? Mas ele precisa estar aqui porque ele é parte da minha estrutura, tá? Então, do you cook? Yes, I do. No, I don't, tá? Então, ele é parte da minha estrutura. E aí, a gente vem para os modal verbs. O que são os modal verbs? São verbos que vêm com a intenção de servir como esses verbos auxiliares também, porém, eles têm significado, diferente do verbo do, das e did, né? Dos verbos auxiliares que a gente ainda vai aprender, ele tem significado, tá? Então, vamos a eles. O can, que é o verbo poder, quando eu estou falando de capacidade ou habilidade. Então, eu sou capaz, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade de fazer alguma coisa. Eu uso esse can. O may, ele também significa poder. Só que ele tem o sentido de permissão. Lembra quando a professora ensinava lá, may I come in, may I go out, né? Posso entrar, posso sair, eu estou pedindo permissão da minha professora para fazer essas duas ações, tá? Então é o may. O could, além de ser passado de may e can, ele também vai ser poderia. Tá? Você poderia fazer isso aqui para mim, né? Could you speak more slowly? Você pode falar mais devagar, né? Então, could, né? Então, o could. Aí a gente tem o would, que esse aqui não tem um significado, ele significa o iria do meu verbo. Então, eu preciso de um verbo para ele fazer sentido, tá? Então, eu digo, I would like to speak to you. Eu gostaria de falar com você, tá? Então, eu preciso de um outro verbo para trazer esse ria. Aí eu tenho o should, que é deveria. Quando eu estou falando de estou te dando uma sugestão ou um conselho. You should study English. You should study English. Você deveria estudar inglês. Eu estou te sugerindo, tá? Então, you should study English. Você deveria estudar inglês. Eu não estou te obrigando, eu estou só te sugerindo, te dando uma sugestão, um conselho. You should study English. Aí depois do should, a gente tem o must. Aí esse aqui não, esse aqui é obrigação. Teu chefe chega contigo e diz assim, you must study English. Então ele está dizendo que tu tem obrigação de estudar inglês, tá? You must study English. Vamos deixar um negrito aqui para separar uma coisa da outra aqui.
Aí a gente tem o might. O might é dever também, porém é uma probabilidade. É uma probabilidade futura, tá? Pode acontecer, né? Deve acontecer. Eu olho para o céu está carregado, eu digo it might rain, deve chover. Né? Então é possível que chova. Eu não tenho certeza absoluta, eu não trabalho em previsão de tempo nem nada. Mas quando eu olho para o céu e vejo que o céu está com as nuvens carregadas, me vem na cabeça it might rain, deve chover. E aí a gente tem o ought to, tá? O ought to, ele tem o mesmo significado do should. Então eu vou colocar ele aqui igual ao should. E aí, como é que a gente usa esses modais na minha frase, tá? Como é que eu vou usar? Ele vai entrar no lugar do meu verbo auxiliar. Então eu vou dizer assim, ó. I can drive a car. Eu posso dirigir um carro. Eu posso dirigir um carro. Por que eu digo I can? Porque eu tenho capacidade, eu tenho habilidade para isso. Eu sei. Se eu pegar um carro para dirigir, eu sei. Eu posso usar o may? Posso, porque eu também tenho minha habilitação. Então, I may drive a car. I could drive a car. Eu poderia dirigir um carro. É uma outra coisa, é uma condicional. Eu poderia dirigir um carro. I would drive a car. Eu dirigiria um carro. I would, né? Mais forçado. Would drive a car. Eu dirigiria um carro. I should drive a car. Eu deveria dirigir um carro. I must drive a car. Eu devo dirigir um carro. I might drive a car. Eu posso dirigir um carro amanhã, né? Que posso dirigir. I ought to drive a car. I ought to drive a car. Então é desse jeito que a gente vai colocar todos eles, tá? E aí a gente pode fazer isso também na negativa, com exceção do ought to, tá? Os outros todos a gente pode usar na negativa. No caso do can, eu posso usar ele de forma contraída. You can't ride a motorcycle. Você não pode montar uma motocicleta. You can't ride a motorcycle. Tá? E aí, se eu quiser fazer uma frase interrogativa, eu vou trazer esse verbo. Lembra que eu falei? Ele vai ficar no lugar do verbo auxiliar. Então, se ele vai ficar no lugar do verbo auxiliar, então ele pode ir para frente. Mas ele é diferente do verbo to be, porque ele precisa de um outro verbo para compor, tá? E ele faz a diferença nessa frase. Então, cada um tem um sentido diferente. Can you... vamos usar o he? Can he... O que ele pode fazer? Can he write fast? Ele pode escrever rápido? Can he write fast? E aí você vê que não tem alteração nenhuma com o he, tá? Então, para todas as pessoas eu vou usar igual. E aí eu posso usar uma WH também. What can you do? O que você pode fazer? O que você pode fazer? I can cook. Eu posso cozinhar. What can you do? I can cook. Tá? Então essas são as informações. Esse é o jeito da gente trabalhar com os modais. A gente precisa só saber o que cada um deles significa para não usar de maneira. Não é qualquer um, não é qualquer modal verbo que eu vou colocar na minha frase para fazer, tá? Então eu preciso saber o significado de cada um para usá-los de maneira correta. Tá bom? Então, quer saber mais? Quer aprender um pouquinho mais? Que é para você pegar seus textos ali, seus artigos, seus livros e tudo, e entender direitinho toda a estrutura do inglês? Passa lá comigo. Vem lá ver como é que está o meu curso, que lá eu estou te mostrando todos os detalhes e eu estou te descascando junto com você todos os problemas que podem acontecer no caminho e a gente vai aprendendo junto, que é para fortalecer bem, tá bom? Eu te espero lá. Dá uma passadinha aqui embaixo que tem no link, tem onde é que você vai me encontrar. Tô te esperando lá.